Bom dia, querida. Shalom. Eu sei que algumas pessoas talvez ficaram querendo ouvir um pouco sobre o tema de ontem e não puderam, né? A Josi já comentou isso aí. Então esse pensamento de graça vai ser... Eu vou tentar resumir em 5 minutos o que a gente falou em quase 1 hora de palavra. Um pensamento de graça dentro desse tema de consciência de pecado. Bom, o texto que eu usei, referência principal, áureo, foi Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Quando Deus diz, Adão, aonde estás? Ali é o primeiro pecado cometido pela humanidade. Sabemos que já havia na atmosfera, já havia um pecado, né? Mas para a humanidade foi o primeiro, a queda do homem. Lúcifer já havia caído. Bom, então Deus pergunta, Adão, onde estás? Porque Adão, quando peca, aí eu estou englobando os dois, Adão e Eva, ele se esconde de Deus. Aqui a gente tem a primeira consciência de pecado no homem. Porém, Deus, que caminhava na virada do dia e vinha, conversava, tinha intimidade com o homem, ele faz seu mesmo trajeto, né? Sua presença estava ali, ele não se escondeu, Deus foi buscar o homem, mas o homem se escondeu. E Deus pergunta, Adão, aonde estás? Ele diz, eu me escondi porque tive medo. Veja, primeira consciência de pecado é a consciência de culpa, que haverá um juízo, que eu errei, eu pequei e Deus está irado comigo e eu preciso ficar distante de Deus ou há uma vergonha em mim. E ele diz assim, vi que estava nu, me escondi. Né? Então, Deus chega a falar com Adão, quem te disse que estavas nu? Vê? Na verdade, para Deus, Adão sempre esteve nu, mas a consciência de pecado faz a gente olhar para dentro de nós. Daí eu coloquei essa frase de Steven Lawson, eu tentei lembrar dela na live, que ele diz assim, se olho para mim, me deprimo. Veja, se eu olho para dentro de mim, me deprimo. Dentro de mim só há pecado, queridos. Cristo e o Deus Espírito Santo é que mortifica o pecado em mim e me dá uma nova natureza. Então eu olho para Cristo, a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja a frase de Steven Lawson, se olho para mim, me deprimo, quando olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Ele me completa. Naquele momento da queda, Adão, ele olha para dentro de si. Deus pergunta, quem te disse que estava nu? Na verdade, Deus está dizendo, olha, eu sempre vi que tu estava nu. E nós sempre estaremos nu diante de Deus. Ou seja, Adão vê sua vergonha. Na verdade, nós somos vendidos a paixões, como diz o apóstolo Paulo. Se pararmos para pensar, bom, agora estou em performance boa, posso estar na presença de Deus. Pare, queridos, pare. Eu coloquei uma frase lá que diz assim, ninguém se limpa para entrar no chuveiro, ou seja, ninguém primeiro se limpa para depois tomar banho. Essa consciência de pecado, na verdade, o perigo dela é afastar o homem de Deus. Eu não sou digno mais de Deus, eu não posso estar na presença dele. Algo que aconteceu com o filho pródigo por um período. Ele se sentia envergonhado, sujo do que ele fez, mas na verdade, a todo tempo, o pai queria tê-lo no braço, independente daquilo que ele fez. Veja, exatamente ali na primeira queda, a gente vê, eu tenho mais 1 minuto, vou tentar fechar em 5, a gente vê que Deus fechou essa matemática e não foi com algo no homem. Não foi o que o homem fez que fechou a matemática da questão da queda e do pecado, porque aonde há pecado tem que haver remissão, ou seja, tem que haver derramamento de sangue. Deus fechou essa conta matemática sacrificando um animal em Gênesis e com este animal ele os cobriu. A Bíblia diz que Deus o vestiu o homem, porque eles tinham cortado folhas de figueira. Isso é justiça própria. Deus fechou a conta matemática quando ele sacrificou um cordeiro e cobriu o homem. Veja, não será o meu comportamento de distância de Deus que vai fechar essa questão matemática, mas foi o sacrifício do seu próprio filho que fechou
a questão matemática. E por causa de Cristo, e tão somente por causa de Cristo, eu posso me achegar diante da santa presença de Deus. Como diz Hebreus 10, 19, entrai, pois, com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Cristo. Hoje eu não devo ter consciência do meu pecado, ainda assim que meu pecado me entristeça, mas eu deva ter consciência do amor incondicional de Deus. Que o nosso eterno Deus nos abençoe com a sua infinita graça e com a revelação das Escrituras. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Amém. Passei muito.